algumas horas, né, 2 horas, 3 horas, e nós convidamos, né, o champion dessa área, ou a pessoa que administra o Splunk, a estar ajudando a apresentar o caso de uso para os outros departamentos. E a gente ajuda com os slides, com as informações, para ele fazer a apresentação, que é justamente colocar outras áreas envolvidas para expandir o Splunk. Bom, eu vou começar falando do IT, operações de IT, né? Essa área é uma, não que seja mais fácil, mas é uma área muito comum para começar utilizando o Splunk, né? Porque a necessidade do profissional de IT Office é justamente ter visibilidade de tudo que está acontecendo na infraestrutura da rede e ser mais proativo em estar resolvendo downtimes ou paralisação total de algum sistema. Bom, o líder, né, dessa área é o VP de operações ou infraestrutura, né? Cada empresa tem um nome diferente. E qual é a principal preocupação dessa área, né, ou do VP? Ele é a pessoa responsável por toda a infraestrutura, a performance e a disponibilidade dos recursos físicos e de software, né? Então, ele é a máquina que faz tudo funcionar dentro da empresa. Qual é o objetivo principal da área de IT, né, de operações de IT? É entregar os serviços que eles prestam de maneira que foi prevista. Os indicadores, eles têm os guidelines, eles têm todos os serviços, os parâmetros de medições que eles têm que seguir, e eles têm que providenciar tudo isso, seja com hardware, software e serviços de terceiros, para garantir que todo mundo possa fazer o seu trabalho. Ele tem que estar de encontro, né, ou exceder os SLAs que ele tem, sempre, né, reduzir as despesas e provisionar, né, prover visibilidade operacional, não só para ele, mas para os outros VPs também, para ver o que está acontecendo. Então, aqui é o que está envolvido, né, dentro de operações, rede, storage, os sistemas e o próprio prédio, né, o local onde está a infraestrutura, né, e quais são as atividades, né? Então, gerenciamento, fazer os assessments, né, optimizar os recursos, monitorar os indicadores e fazer os reportings, né, fazer os relatórios da operação. Então, esse é uma das áreas que mais a gente... É uma das primeiras áreas que a gente traz o Splunk dentro do cliente. Quando eu fiz um resumo aqui de como que você aborda o pessoal de IT Office, né? Então, com quem que você vai falar lá dentro? Geralmente você não tem um contato do VP, ou até tem, mas não é o acesso mais fácil, também não é o mais indicado para você estar fazendo esse primeiro contato. Mas você vai falar com o dono, né? O dono seria o gerente ou analista que faz o monitoramento dos incidentes e dos problemas, né? Quem que tem os dados? O administrador de sistema e o administrador da rede, né? Se ele é gerente, supervisor, mas são as pessoas ligadas à infraestrutura. E o que você tem que ter em mente? O que você quer extrair desse contato? Você precisa entender qual é o impacto que tem quando há um downtime, né, uma paralisação de algum sistema ou de algum equipamento, e a performance, se a rede está lenta, se a internet está lenta, se as pessoas não estão conseguindo acessar um determinado servidor. Então, qual é o impacto que ele tem? Né? É o número de reclamações, quantas horas ele gasta para descobrir o incidente, quantas horas ele gastou para trazer o sistema de volta. Então, é isso que você tem que ter em mente, né? Sempre assim, qual é o impacto, qual é a dor que ele sente, o que tira o sono dele. Ou quando ele vai trabalhar e acorda de manhã ele fala, nossa, eu vou ter que resolver isso. Qual é o grande desafio dele diário? E as perguntas, assim, eu só pus
resumo das perguntas, mas no nosso, dentro do portal do Partner Portal, quando vocês fazem aquele curso de vendas, lá tem centro de Discovery Questions, que na verdade tem 20 questões. Então tem bastante perguntas, vocês podem voltar lá no portal, acessar o treinamento de vendas que vocês vão achar essas informações também, tá? Então, você está indo lá conversar com um cara de IT, o analista, com o gerente, né? Quais as perguntas que você pode fazer para abordar o Splunk. Então, quais são as ferramentas e as plataformas que ele está usando para monitorar hoje os logs, né? O que ele usa? Só um centralizador de log, ele consegue analisar alguma coisa, ele consegue reportar alguma coisa, apresentar um dashboard, um indicador. Se ele não tem nada disso, já é uma oportunidade de você falar do Splunk. Qual é a frequência que ele tem que fazer os pullings, né, as pesquisas para coletar os dados, né, quando ele tem algum incidente ou para até acompanhar a performance, que é sempre reativa, né, ele não tem isso em real time. Já é um gancho para você falar do Splunk. Quantos alertas ele recebe por dia, quanto tempo demora para ele fazer uma triagem nesse alerta e ver quais são as prioridades, ou o que é real, ou o que está impactando, e como ele faz o relacionamento desses alertas com outros fios, né, com outras áreas dentro da rede. Então, geralmente essas são uma das preocupações dele. Como que é a adoção do Splunk, né? A evolução da adoção do Splunk dentro da área de IT, de operações de IT. Então, aqui tem um gráfico, né, simplesinho, mas, por exemplo, se você perceber aqui, ó, network, né, rede, indexa sempre. Hoje isso aqui é uma pesquisa que a Splunk fez, né, e montou esse quadro aqui. Então, isso ajuda você a saber onde que você pode explorar para aumentar o número de gigabytes dentro de um cliente que você já tem. Então, network, né, 100%, ele já faz a triagem nível 1, nível 2, escalation. E aí, aqui, ó, se você olhar, você pode, uma vez que ele já está super confortável aqui, já utiliza o Splunk super bem, gera os relatórios, você pode começar a explorar essas áreas com ele, né? Quer dizer, deixar de ser uma área reativa para ser proativa e começar a prever melhor, né? Quando um incidente vai acontecer. Aí você pode construir os dashboards, né, mais sofisticados, os indicadores, as informações que são coletadas na rede. Tem muita informação lá que para o pessoal de network não tem nenhum valor, mas aquela informação pode ter valor para o pessoal da área de negócios, né? E também a capacidade de planejamento, são outras áreas que você pode explorar. Então, aqui, assim, é todo o potencial que você tem dentro de um cliente só na parte de operações de IT. Aqui a gente tem alguns indicadores. Aqui a gente tem alguns indicadores. Quando você estiver conversando com o cliente, é bem legal já se preparar e saber de algumas coisas. Então, esses indicadores são excelentes para chamar a atenção do cliente. Então, por exemplo, nos nossos clientes a gente verificou que a redução dos incidentes foi de 15 para 45. Então, eles reduziram em 45% o número de incidentes, porque ele consegue ser mais proativo e preventivo. Ele consegue investigar esses incidentes. Antes do Splunk era 70%, agora é 95%. Né? Ele tem redução do impacto financeiro causado pelas interrupções do sistema. E 10% de aumento na otimização da capacidade dos servidores. Isso também ele está reduzindo o custo, né? Então, essas aqui são as métricas principais. Isso tudo também tem lá no portal, tá, gente? Essas informações. Aí sempre o grande facilitador para vender Splunk é usar casos de uso. Sempre tentar contar uma história para o cliente. Então, antes de você ir naquela
naquela reunião, dá uma olhada quem são as pessoas, esses indicadores, e já traz casos de uso pertinente para IT Office. Tem no nosso site, tem no portal. Se você não achar, manda um e-mail para mim, para a Dani, que a gente ajuda vocês, tá? Mas é sempre importante você abordar o cliente contando uma história, porque isso facilita bastante o entendimento dele sobre o Splunk. Então aqui a gente tem o dano de pô, tem o Cisco que reduziu o MTTR em 95%, a Cars.com, ela melhorou, né, a utilização da capacidade deles em $200 mil, então dá para a gente mostrar bastante valor, tanto financeiro como também de performance dentro do cliente. O segundo buying center que eu vou falar é o Application Delivery. O Application Delivery é uma área que não é muito explorada. Claro, né, nem todos os clientes têm uma área de desenvolvimento de aplicativos, mas geralmente não é a porta de entrada do Splunk. Depende muito se já existe o Splunk lá ou se é uma oportunidade bem pontual, né? A mesma coisa, né? O líder, né, da área é geralmente o VP de aplicativos, o VP de desenvolvimento de aplicativos, alguém que seja responsável pelo desenvolvimento e entrega de aplicativos dentro da empresa. Qual é a missão desse cara, né? Entregar, né, os serviços, os aplicativos da maneira mais rápida, esses aplicativos eles têm que suportar o crescimento da empresa, é para isso que ele existe, para isso que ele está lá, para potencializar os recursos que já existem, né? Seja com qualidade de serviços ao cliente interno, qualidade de atendimento, entrega de produto, qualquer que seja a interação dele com o cliente final ou cliente interno. Ter o suporte, né, na produção desses aplicativos e fornecer um portfólio com visibilidade para todo mundo, né? Então, todo mundo dentro da empresa tem que saber quais os aplicativos, os recursos que estão disponíveis. Aqui, né, qual é o ciclo dentro do Application Delivery? Então, definir as necessidades, né, achar quais são as necessidades dos grupos dentro da empresa, fazer o design, né, as especificações que são necessárias, desenvolvimento e teste do software, a implementação, né, colocar em produção, suportar esses aplicativos e depois a parte de estar monitorando e acompanhando qual é a performance dos aplicativos. Aqui é a mesma coisa daquele outro quadrinho do White Office, né? Então, quando você olha aqui, então isso aqui é para mostrar qual é o potencial que você tem para explorar dentro do Splunk uma vez que você chegou no Application Delivery, né? Então, eles utilizam 100%, né, para busca de dados, né? Utilizam esses dados para poder ter os insights, né, sobre a performance, downtime, todas essas coisas. Qualidade de atendimento ao cliente, né, para quem tem serviços de web, se a aplicação cai, se o 0800 começa a receber muito chamado, como que ele tem a visibilidade disso e já tomar uma ação preventiva. E aqui é onde que você pode estar explorando mais. Então, na parte de Service 1, Service 2, olha aqui, ó, não tem nada explorado. É uma área pouco explorada e os clientes nem têm visibilidade de como utilizar. Então, isso é legal para vocês verem com quem que vocês podem conversar para avançar nesse ponto. Essa aqui é a continuação. Quais são as métricas, né, quando você for contar a história para o cliente, né, se preparar antes e ter isso em mente. Então, 45% de redução de incidentes com aplicativos, rapidez, 95% mais rápido para investigar, né, os defeitos, né, os erros e os incidentes daquele aplicativo. Você consegue, né, os clientes conseguem ser 30% mais rápido para estar entregando aquele aplicativo
valor para esse tipo de aplicativo ou produto. Bom, aqui tem, né, como eu disse, sempre tem um caso de uso, tem na internet, tem no portal. No caso da iTravel, reduziu o número de incidentes, o que ajudou que eles gerassem uma renda de 9 milhões de euros por ano, que eles estavam perdendo esse dinheiro. A Universal, né, tem aqui, ó, foi de 1 release por dia para 8 releases por dia. O texto diminuiu o tempo de desenvolvimento, né, o ciclo, em 30%. Então, são números bem expressivos, tá? Com quem que você vai falar na área de desenvolvimento de aplicativos? Uma pessoa que cuida, né, dos acidentes, eles chamam de talvez os diferentes, mas é quem fica analisando todos esses indicadores que a gente conversou. Como o DBA, né, e como os gerentes de suporte dos aplicativos, que eles que recebem os chamados e as informações. E aí vocês podem conversar para ver o impacto, quanto tempo eles demoram para resolver. Aqui, o que você vai extrair, né, explorar, quais as informações que você quer extrair, entender qual é o impacto que o downtime e a performance causam. A mesma coisa de ITOps. ITOps, Application Delivery, é tudo relacionado com performance e interrupção. Né? Isso aqui gera todos os problemas internamente em performance. As perguntas, né? Uns exemplos. Então, quanto tempo você demora para fazer um release? Né? No caso do texto, ele fazia 1 release por dia. Mudou para 8 releases por dia. Então, se você fazer essa pergunta, você já fala do texto. Né? Isso vem sendo entregue rápido, o suficiente, você tem muita reclamação, você tem muito, como é que se fala, projeto que passa do deadline, quantos passaram do deadline, né? Qual o impacto que você causou, o que atrasou. Então, são perguntas que às vezes nem o cliente ainda perguntou muito. Os seus desenvolvedores, né, EQA, os times, né, eles conseguem fazer o relacionamento de dados, dos dados, né, dos sistemas, dos repositórios, dos servidores e das ferramentas de testes, eles conseguem fazer essa correlação, que essas informações estão em lugares separados. Então, tem que pegar spreadsheets, né, e fazer manualmente essa correlação. Isso demora tempo. Ele tem que esperar alguém passar informação. Então, tudo isso você vai fazendo um clique, praticamente, né? Isso é muito mais fácil. Como que ele valida o impacto dos novos softwares que vão entrar em produção? Né? Como que ele valida o impacto disso? Qual é a dificuldade que ele tem para ter todos esses dados disponíveis rapidamente? Como eu falei, né, esses dados eles estão distribuídos em lugares diferentes porque eles estão em estágios diferentes. Então, como que ele consegue consolidar isso num lugar só? Aí você pode falar de algum caso de uso que eu falei anteriormente, do iTravel, do texto, entre outros. Tá? Então, uma coisa que eu gostaria de enfatizar, pessoal, é realmente assim, quando vocês forem um cliente, sempre entenda com quem vocês estão falando, quais são as dores que essa pessoa tem, o que eles estão tentando resolver, e mesmo você falar, não, eu não tenho problema nenhum. Imagina, eu tenho aqui 20 analistas, se tem um incidente, eles resolvem em 2 dias, mas ele precisa de 20 caras. Então, quando você começa a apresentar, contar uma história, em vez de falar, não, mas olha só, você podia fazer desse jeito. Não, conta uma história e aí você começa a mudar um pouco a visão que ele tem. E ele consegue enxergar o valor que a vida dele pode ser melhor.
se ele tiver uma ferramenta como o Splunk. Agora eu vou falar do departamento de segurança, né, e compliance, que são separados, mas geralmente eles são correlacionados, estão dentro de uma mesma, geralmente eles estão dentro de um mesmo VP, né? Então, mesmo que eles sejam áreas separadas, o líder, né, vai ser o VP de security, o CSO, mas geralmente são esses cargos, depende do tamanho. Qual que é o objetivo dele, né? Qual que é a função dele? Proteger a empresa, né, contra fraude, contra breach de data, né, evasão de informação, ataques de malware, roubo de IPs. Então, essa é a preocupação dele, fraude e roubo de informação, ou ser atacado por algum threat, né, por alguma ameaça que vai paralisar a operação dele. Às vezes não está roubando nada, né, mas está impactando a performance, ou parando completamente um serviço. Ele tem que... ele é responsável, né, pelo compliance, né, dos requerimentos de auditoria, e a mesma coisa, todos eles têm que prover visibilidade para a empresa do que está acontecendo, de como eles estão vulneráveis a esses tipos de ataques, né, ou fraudes que tem aqui. Bom, então quais são as funções, né? O acesso de riscos, análise, né, quando acontece um incidente, ou então fazer uma deep análise para ver o quanto eles estão vulneráveis, né, mudar processos, porque às vezes não é só tecnologia, é processo, a maioria das vezes é processo, eles têm uma postura de proteção, controles, né, para monitorar e está dentro da auditoria e compliance. Essa aqui é o que envolve a parte de segurança, a maioria de vocês estão mais acostumados. Aqui é a mesma coisa, né? Então, quando o Splunk está lá no cliente, na parte de segurança, qual é a área mais explorada? Log collection, né? Essa é normal. A parte de triagem, monitoramento e alerta, depende muito, né? Mas olha, quando vocês olham aqui, a parte de firewall, a parte de network, né, de DSPS, endpoint e access identity management, eles não têm praticamente nada, né? Então, é uma área bacana para estar explorando, porque as informações já são coletadas aqui. Ela só precisa navegar para outras áreas, né? Então, para o pessoal de investigação, resposta de incidente, compliance, relatório de compliance e revisão de logs. Então, aqui você tem que descobrir quem é a pessoa que cuida disso para você ir lá e apresentar o Splunk. Aquela parte está se beneficiando. Aqui é a mesma coisa. Bom, aqui tem deixa eu as métricas de segurança, a mesma coisa. Tá? Então, 90% de melhora na detecção, né, e também na pesquisa dos eventos. 95% mais rápido para investigar os incidentes, né, porque está tudo ali em tempo real. Você consegue ver informação de todos os dispositivos que você está mandando informação para o Splunk, fora que você já construiu alguns indicadores de alertas, né? Então, isso é um ganho incrível. Diminuir o risco, né, de vazamento de dados, de fraude e de roubo de IP. E redução de incompliance label, que é a mesma coisa. Quando o auditor vem e ele pede um relatório, ele faz uma determinada pergunta, as pessoas têm que se virar. Então, ele tem que ter lá não sei quantos funcionários para poder buscar as informações nos sistemas e apresentar isso de uma maneira que o auditor entenda, né? Então, muitas ferramentas de mercado, elas têm já essas perguntas embutidas, né? Então, você fica um pouco engessado. O Splunk, o grande ganho dele aqui, por exemplo, é que você pergunta o que você
você quiser, em tempo real, e você vai achar informação para mostrar para o auditor, né? Sem demorar dias e ficar todo mundo correndo para quando tiver que fazer a apresentação para o auditor. Aqui alguns casos também, né? A redução do número de incidentes vai 80%, isso é super alto, gente. Esse caso de uso aqui vocês podem utilizar sempre, tá? Mais uma vez, sempre ir no cliente com uma história para contar baseada no caso de uso. Bom, as perguntas, né? Com quem que você vai falar lá? Isso aí eu acho que vocês sabem mais do que eu. CSO, Security Manager, Security Engineer, analista de segurança, analista de segurança de informação, qualquer pessoa relacionada na parte de segurança. Aqui, o que você tem que extrair? É entender, né, tirar dele quais são as informações que têm um risco potencial de serem roubadas, né, ou comprometidas, que às vezes é comprometimento, e quanto custaria para a empresa se eles tivessem uma evasão, né, um roubo de informações, né? Ele tem contrato de confidencialidade, às vezes ele não é o target, mas ele é o fornecedor de uma empresa que é o target. Então, se ele tem algum acordo com aquela empresa de confidencialidade, como que isso pode impactar, né? Ele pode perder um contrato, várias coisas, ter um nome no mercado, todo mundo saber que ele teve esse ataque ou alguém comprometeu a segurança dele. Quais as perguntas que a gente pode fazer? A mesma coisa. Quais são os riscos? Quantas pessoas tem na equipe dele? Quem faz o quê? Quantas pessoas ele utiliza para fazer uma investigação de um incidente? Quanto tempo gastou? Quanto tempo eles demoraram para achar quem, de repente, se alguém que fez uma fraude, quantos dias ele gastou para achar aquela pessoa? Quando alguém sai da empresa, né, tem uma auditoria junto com o pessoal de RH, uma conexão, quem saiu, quem está com acesso, várias empresas com quem eu falo, às vezes eles me dizem que o funcionário saiu 1 ano e ele ainda tem acesso ao sistema, né? Mesmo que esse funcionário não tenha má intenção, algum hacker pode entrar na máquina dele e acabar comprometendo a empresa toda, porque entra na empresa através do acesso dele. Então, essa falta de visibilidade do controle é uma vulnerabilidade muito comum. Quantos monitores você usa hoje, né, para ver que tudo que você tem não está integrado, você tem que puxar informação, cruzar a planilha, ter uma visibilidade melhor. Perguntar, né, você tem as pessoas suficientes, né, os sistemas suficientes para identificar todos os threats, né, todas as ameaças que você está vulnerável? Né? Então, com todas essas perguntas, você vem com o caso de uso. Tem a mesma coisa, essas perguntas são todas no Partner Portal, na parte de treinamento, tá? É um resumo, né, do que a gente viu. Então, por exemplo, aquele chart que eu mostrei para vocês, de onde o Splunk não é explorado, ele é muito legal, porque daí você consegue visualizar com quem você pode falar dentro da empresa. Porque às vezes aquele seu contato, ele não lida com aquele assunto. Então, você consegue, e até convencer ele a usar o Splunk de uma maneira um pouco mais abrangente, né? Então, até convencê-lo a fazer isso, falando daquele chart. Ele identifica as oportunidades, né? E como que você vai evoluir dentro do cliente. Isso também a gente utiliza muito internamente para fazer o planejamento de conta com o parceiro, né? No caso, lista de contas. E você pode usar aquilo como parte da sua proposta, né? Então, como de crescimento. Hoje você vai comprar tanto da base, você tem todo esse potencial para usar mais para frente, aí você consegue negociar melhores comprometimentos, né, do cliente.
ó, se eu te vender agora 5, portanto, eu te oferecer esse treinamento, esse serviço, no final do ano você pode usar o Splunk aqui e comprar mais 10 gigabytes. Você pode utilizar isso para negociar. O importante, nunca tentar em todas as frentes e nos 3 buying centers de uma vez. Escolhe um que você tem mais relacionamento, que você tem mais facilidade com, né, penetração, ou que você sabe que o budget, ainda mais agora no Brasil, né, com a crise e tudo, está tendo muita briga interna do budget, né? Então o dinheiro está mais restrito, ele existe, mas os departamentos brigam internamente. Então descobrir quem que tem mais chance esse ano no dinheiro e focar naquele cara, naquela área e fazer evento, fazer Splunk Day, contar um caso de uso, engajar com o pessoal da Splunk, engajar com o cliente que já tem e explorar essa área. Então, acho que agora vocês já estão cansados de tanto falar, mas assim, eu acho importante todo mundo ter essa visibilidade dos buying centers, porque é uma técnica que ajuda bastante a você focar aonde vender o Splunk. Muito obrigada por atenção de vocês e, por favor, visita o portal, o Partner Portal, e explora bastante o que já tem lá, ok? E qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Bom, obrigado Glice aí pela sua apresentação. E agora eu vou passar uma rápida overview aqui de metodologias de pré-venda, né, focadas em toda a parte de execução de pontos, já pegando um pouco o gancho, né, desse processo aí de qualificação inicial das contas. Então, só para dar um contexto aqui, o que eu vou estar apresentando para vocês é fruto da metodologia utilizada pela equipe chamada Territory, né, nos Estados Unidos, da Splunk, que historicamente a Splunk no Brasil, na América Latina, sempre teve muito junta dessa equipe, né? Até mesmo pela característica do mercado, né, de mesmo nós tendo grandes clientes aqui no Brasil, ainda o Brasil ainda é um mercado que a gente está explorando, né, estamos ganhando novas contas todos os dias. E essa metodologia de pré-venda é justamente focada, né, no desenvolvimento do território, né, em como você pode encurtar, né, o teu ciclo de vendas através aí de POCs bem definidas, né, do ponto de vista de escopo, e como você pode, uma vez ganhando essas contas, aí desenvolver essas contas para o crescimento das licenças, né, e expansão de casos de uso. Então, o nome dessa metodologia é chamada Beachhead, né, e para aqueles que não conhecem, né, o termo Beachhead na verdade é um termo militar, termo que era utilizado aí na Segunda Guerra Mundial, quando, né, os Estados Unidos, por exemplo, chegaram na França, e no momento que eles iam ganhando território, né, aí a gente pode ver, né, de filmes aí do Salvar o Soldado Ryan, por exemplo, quando os americanos chegavam na Normandia, tentavam ganhar aquele território ganho, né, aquela costa que eles penetravam, se chamava beachhead, né, que no nosso exemplo poderia ser, né, no caso aqui, o território inicial, né? Ou seja, é a conta que você ganha e a partir uma vez que você entra numa conta, poder desenvolver essa conta. Então, o princípio aqui é justamente, né, de você ter o que nós chamamos phased approach, um approach aí, uma metodologia baseada em diferentes fases, onde para cada fase, né, você vai ter 2 elementos principais, né, seja no caso o fator consultivo, né, do Splunk, de sempre estar definindo aí, ouvindo os clientes, definindo o caso de uso e tentando manter esse escopo o mais próximo possível, o mais realista possível, né? Esse é o primeiro princípio. E o segundo princípio justamente é o princípio que nós na Splunk chamamos o Teach How to Fish, né? Ou seja, ensinar a pescar. Não só você está fazendo um trabalho para o cliente, como a ideia de você tentar ao máximo educar o teu cliente para que ele também possa, ele mesmo, ir identificando o valor com o Splunk. Então, exemplificando isso aqui no nosso approach, né, a gente vai ter a primeira fase, que é a fase de demonstração e apresentação. E falando de apresentação e demonstração, né, é parte integrante dessa metodologia a preparação aí para a certificação Sales Engineer 1. Né, para aqueles que não sabem ainda, nós já temos bastante Sales Engineers 1 certificados aqui no Brasil, mas o Sales Engineer 1
para qualquer parceiro Splunk consiste em preparar, né, uma apresentação técnica de introdução, que é o Splunk, e uma demo do produto, mostrando o Splunk Enterprise e mostrando também uma app, né, pré-preparada para esse propósito, com dashboards que mostram um caso de uso concreto. Né? Então, a ideia do S1 de certificar os nossos parceiros é justamente de você ter essa qualificação, né, que a Glícia falou, desde o começo. Você ter a capacidade de já começar qualificando desde o começo o teu prospecto e apresentando de uma forma que mostre, né, o verdadeiro aspecto da plataforma do Splunk. Então, eu até motivo aqueles que são parceiros que ainda não têm seus engineers certificados de estar entrando em contato com a gente para entender um pouco melhor o processo. Né? No próprio portal dos parceiros você tem toda a documentação onde você pode seguir, né, pelo menos para o S1 já está preparado para esse momento inicial de qualificação e de preparação para POC. E falando aqui da preparação para POC, né, a preparação começa desde o começo, desde o momento em que você realiza a apresentação, a primeira demo. O momento, por favor, acho que tem alguém que saiu do mudo. Obrigado. Começa desde esse momento que você começa a mostrar o Splunk e começa a fazer perguntas para os clientes. Né? Aquelas perguntas que a Glícia citou, perguntas de qualificação em todo momento, vão te ajudar justamente a você não só fazer uma apresentação mais customizada para o teu cliente, como também entender melhor os problemas que ele vai ter. E isso é o que a gente chama, no caso, Discovery. Né, Discovery Call. Nos Estados Unidos existe no time aí do Territory, existe um processo um pouco mais formal, que é o Discovery Call, fazer uma ligação para cada cliente antes de se engajar numa apresentação, numa demo. Aqui no Brasil às vezes não é tão formal, né? Às vezes você acaba entrando em apresentações e já apresentando a plataforma no primeiro contato, mas o ideal seria de sempre tentar, né, preparar essa apresentação o antes possível, aí, fazendo uma rápida call, um rápido alinhamento, fazendo essas perguntas de qualificação, né, o quanto antes, para você ser mais bem sucedido nas apresentações. Então, esse seria a primeira fase. É realmente a fase que a gente descreve aí no que um Sales Engineer faria, seria de dar essa primeira impressão do Splunk e entender o problema, né, do teu cliente. Passando à segunda fase, que é a fase realmente do que nós chamamos POV, né, ou da prova de valor, que é justamente de você começar a negociar, é por isso que a gente fala aqui do negotiate, né, na fase 1, começar a negociar o escopo do cliente. É aqui onde realmente vai ser importante você ter entendido o caso de uso, você ter entendido a dor, né, ou seja, entender a dor do cliente é primordial. Não só do ponto de vista de definir um escopo, digamos, bem realista, como também isso, né, no curto ou no médio prazo vai acabar acelerando o teu ciclo de vendas, né? E assim você consegue, no caso, conseguir mais proatividade na parte do teu cliente. Então, no caso, quando a gente fala da preparação do POV, já começa desde a apresentação e desde a própria apresentação, quando a gente fala de fazer o Teach How to Fish, né? Tá sempre ensinando, tá envolvendo, no caso, aquele recurso técnico que pode estar te ajudando internamente dentro da conta, é o que a gente chama aqui de Identify Champion. Né? O que seria o teu champion? Né? Na verdade, nós temos dois tipos de champion diferentes. Né? O champion, digamos, o economical buyer, né? Digamos, o sponsor do projeto, né? Que esse é importantíssimo, mesmo que você tenha um champion técnico, se você não ter esse champion, não vai haver venda. Então, do ponto de vista comercial, primordial, né, ter esse champion, mas do ponto de vista aqui de desenvolvimento, no caso de uso de uma POC, é muito importante também identificar o chamado champion técnico, né, que é aquela pessoa que normalmente é a pessoa que vai estar tocando, né, digamos aí um projeto de POC, vai estar acompanhando aí o Splunk no dia a dia. Normalmente é uma pessoa que vai ter influência, né, na decisão aí pela aquisição ou não, decisão técnica, no parecer técnico. E normalmente também é aquela pessoa que vai ter mais proximidade com o Splunk.
Em muitas das nossas contas, meio que sem querer, né, os Technical Champions acabam meio que fazendo essa qualificação inicial para a gente, né, para a gente como Splunk e também para outros parceiros. Ele já conhecia o Splunk, seja de uma experiência profissional ou de outro emprego, e tenta trazer o Splunk internamente para a organização. Né. Em alguns casos a gente acaba tendo essa sorte, mas não é o caso sempre. Né? Então é a partir daí que entra esse momento justamente de construir esse champion, né? De fazer o teach how to fish para estar construindo essa pessoa que vai estar tocando a POC. E falando aqui da POC, né, antes de entrar em alguns princípios da metodologia, a ideia realmente é de focar em casos de uso. Focar numa dor específica do cliente, seja ela uma dor de reduzir aí o tempo de tratamento do incidente de segurança, identificar com mais rapidez, por exemplo, a lentidão na aplicação. No caso que se fala bastante hoje, por exemplo, fraudes, né, no mundo corporativo. Quais são os principais casos de uso de fraude que você quer identificar? Né? Tentar chegar o mais concreto possível nesse momento do discovery, né, da descoberta, da negociação e, consequentemente, da POC. Eu vou falar um pouco mais de POC, mais em detalhe, mas antes de entrar na parte da POC, eu só queria falar de vocês de alguns princípios aqui, né, que regem a metodologia e se aplicam muito bem ao Splunk, né? E quando a gente fala de Splunk, realmente é uma, digamos, uma forma de vender um pouco diferente do que a gente teria aí de mercado, pelo fato de ser uma plataforma, pelo fato de ser abrangente. Obviamente isso tem inúmeros benefícios, né, tanto para o cliente como para nós como parceiros, ou o Splunk que posiciona, né, essa plataforma. Mas é preciso a gente ter alguns cuidados, né, quando fazer esse posicionamento e mesmo principalmente, né, durante esse momento aí de negociação. Então a gente tem algumas, a gente vai falar um pouco, na verdade, abrir um parênteses aqui, falar um pouco de psicologia, mas a psicologia aí aplicada dentro do nosso mundo aí de vendas, pré-vendas. E abrindo um pouco o contexto, né, a pessoa que desenvolveu isso dentro da Splunk é uma pessoa chamada Maverick Gartner, que foi o segundo Sales Engineer da Splunk, né, como empresa. E ele é um cara que sempre se ligou muito aí nessa parte de psicologia, né? Entendeu o funcionamento do cérebro. E sempre foi uma pessoa muito bem sucedida em termos de negócios de Splunk. Ele participou mais de 1.000 processos aí de pré-venda de POCs, né? Desde mais de 8 anos atrás, desde que ele entrou na Splunk. E a partir daí ele desenvolveu esses conceitos que são bem interessantes, né? E esses conceitos são baseados no que a gente chama o Halo Effect e o Horns Effect, né? Isso é algo que se aplica para a vida também. Quando a gente fala do Halo Effect, vamos supor que você tem uma experiência, uma percepção inicial que é positiva, né? Para você tirar aquela percepção inicial que é positiva, você vai precisar, no caso, aí, 3 percepções, digamos aí, em média, né, negativas, para aquela percepção inicial ir embora. Né? Isso é o chamado Halo Effect. Se vocês pensarem um pouco aí na vida, é bem assim como acontece também. E do mesmo jeito, né, no caso contrário, a gente tem o Horns Effect, que é no caso de você ter uma percepção negativa de algo, um pré-julgamento. É bem difícil meio que você tirar aquela noção inicial, né, negativa. Então você precisa aí dos 3 anjinhos positivos para tentar meio que reverter aquele caso, né? Então, o que a gente fala, quais são as causas, né, desse Halo Effect? Justamente quando a gente fala aí de expectativas e a experiência final, né? Então, por exemplo, se você setou uma expectativa e realmente entregou em relação àquela expectativa, a percepção vai ser positiva, né? A percepção vai ser de que as coisas são fáceis e que as coisas fluem. E, consequentemente, quando a gente fala aqui do Horns Effect, é o contrário. Ou seja, você setou algumas expectativas, ou o cliente, ou você, ou algo foi posicionado de alguma forma que não atendeu aquela experiência que foi dada, seja na apresentação, seja principalmente, né, nos casos da POC. Então, isso que acontece bastante no Splunk, né, esses horns, ou esses tipos de halo effects, todos os dias a gente vê isso, né, alguns casos bons, alguns casos ruins, e a ideia aqui é de falar um pouco como é que a gente pode evitar, como a gente pode otimizar, né, a nossa forma aí de posicionar o Splunk e de vender de uma forma que a gente não entre nesses casos, né. Eu tenho aqui alguns subcasos aqui listados,
que são, digamos aí, casos típicos que acabam gerando esse tipo de problema. Mas antes de falar desses casos mais concretos, de uma forma geral, né, a nossa metodologia, o foco realmente é a gente tentar posicionar o Splunk o máximo possível aí como uma plataforma que pode resolver vários problemas, porém, tentar se reter o máximo possível em um caso concreto, o mais concreto possível. Né? E além de realmente ser concreto nessa abordagem de como você vai resolver um problema com o Splunk, se perguntar para si mesmo como você resolveria esse problema. Quais são as fontes de dados que eu preciso para poder estar resolvendo esse problema? Isso é algo, isso é uma expectativa real? Isso é uma expectativa ou o cliente acha que Splunk é algo diferente disso? Claro que, principalmente para os parceiros mais novos, aí a gente vai estar à disposição para ajudar, né, nesse processo. É um processo que também, né, ele tem uma curva aí de aprendizado, de experiência, mas que você seguindo, né, digamos, setando expectativas reais do que você quer entregar e no caso que quando você fez a discovery do cliente, entendeu aquelas dores, e o fator dor é muito interessante. Né? Quando você tem um cliente com dor, ele quer resolver aquele problema rápido. Ele tem problemas concretos que ele precisa resolver. E aí, né, cabe nessa fase de negociação, de preparação do escopo, né, do APOC, entender concretamente como resolver aquela dor. E aí realmente está falando em termos de expectativas realistas, né, e não entrar às vezes até entrar no, digamos, expectativas aí em reais do cliente ou até escopos, né, que podem ser infinitos. Né? Então daí a importância dessa negociação. Inclusive no final aqui do webinar eu vou mostrar rapidamente um template, né, que nós temos aí de preparação para POCs, que nós utilizamos internamente na Splunk, que caso vocês precisem de ajuda, né, assistência nossa do APOC, vocês estariam, né, trabalhando com esse template para a gente entender um pouco melhor da necessidade, mas é um template que eu posso compartilhar também com vocês para vocês aplicarem, né, na sua própria operação de pré-vendas e como qualificar um negócio e definir o escopo de POC. Então a gente pode estar compartilhando isso com vocês também. Então voltando aqui nos exemplos concretos, até para a gente se divertir um pouquinho, aqui tem algumas coisas, realmente para aqueles que são novos, talvez vai parecer um pouco curioso, né? Algumas causas aí de horns negativas. E a primeira causa delas, que a gente vê no mercado, é justamente a questão dos apps. Né? Quando a gente fala de apps do Splunk, digamos aí que é uma forma de posicionar que acaba ajudando bastante no momento aí de falar com o cliente. Nós temos mais de 800, agora são 1000 apps, né, presentes aí no nosso, digamos, Apple Store, né, no nosso Splunk Base. Isso é ótimo, né, isso mostra que o Splunk, além de ser uma plataforma aí que vem amadurecendo e cada vez mais aceita no mercado, também possui uma comunidade. Porém, eu não vou dizer aqui que a gente não posiciona os apps, não é isso. Porém, a gente precisa ter um cuidado de como posicionar os apps, né? Porque desse ecossistema aí de apps, de mais de 1000 apps, nem todas as apps têm o mesmo grau de maturidade. Né? Nem todas as apps foram desenvolvidas baseadas aí numa parceria, né, tecnológica que o Splunk pode ter aí com MC, Palo Alto, Cisco, né, entre outras empresas. Então, o que pode acontecer muitas vezes, quando você desde o começo começa o processo aí de qualificação e fala do Splunk, né, aí fala, por exemplo, em vez de seguir a apresentação corporativa, técnica, né, que nós recomendamos, a demo também de mostrar a plataforma, você ouviu falar que o Splunk tem uma app para VMware, que é muito boa, que você instala lá, traz todos os dados do VMware e já mostra um monte de coisa na tela e é maravilhosa. E, bom, o app de VMware é muito bom, é um dos apps premiums, né, que isso é outra questão também que a gente pode tratar. Os apps premiums, que são 5 apps, e eu vou repetir para aqueles que ainda não conhecem, né, o app de Exchange, VMware, segurança, ITSI, que é monitoramento de TI através de serviços, e PCI. Esses 5 apps, digamos que eles são garantidos para o Splunk, em termos de desenvolvimento, né, e suporte também, de que eles vão estar sendo atualizados e ter uma documentação legal. Mas suponha que você, falou do app de VMware, que ele pode ser instalado, e falou do app aí de um dispositivo de rede que o cliente utiliza, um fabricante aí pouco conhecido, e ele fala que tem um app. Então o cliente possivelmente vai lá
no site da Splunk, se é alguém curioso, vai baixar o app e eventualmente esse app talvez ele não teve aquele desenvolvimento ou não está sendo atualizado com tanta frequência. Então o cliente nem sabe direito o que é o Splunk, nunca viu, digamos, a interface de pesquisa, né, e todos os elementos que ela oferece, e vai lá e instala o app em 3 cliques. E possivelmente, se ele tiver instalado da forma simples o Splunk, e isso estiver funcionando, talvez ele vá gostar, ou talvez ele vá achar que o Splunk é só aquilo. Né? E isso acontece no caso, ele já está meio que fechando o conceito do Splunk em vez de expandindo. E no pior dos casos, e isso já aconteceu, e ainda acontece, felizmente, o cliente vai tentar instalar o app e vai ter aquela frustração de que possivelmente a documentação não estava tão up-to-date, ou o app não estava tão claro, ou existia algum bug aí, algum app que não é muito mantido. Então, isso pode gerar, no caso, um ROR. Né? Digamos aí, na primeira interação que o cliente tem, ele vai e tem uma dificuldade. Né? Em vez de ter a facilidade que é natural do Splunk, você instalar em poucos cliques e coletar um dado e já ter, né, as extrações e todos esses recursos. Então, aqui, a ideia não é parar de falar de apps, é continuar falando de apps, porém, né, posicionando o Splunk como plataforma primeiro, tendo certeza que o teu cliente entenda esse conceito. Né, o conceito que a gente, né, estrutura muito bem quando a gente ensina aí na certificação Sales Engineer 1 de como mostrar esse conceito. Uma vez mostrado esse conceito, você pode falar de apps, ou pode falar de apps no começo, contanto que sempre tente contextualizar que isso, no caso, é uma pequena parte do Splunk, uma pequena capa que você coloca no Splunk, templates que você constrói em cima da plataforma, em cima de todos os recursos que você tem. E outra coisa também que é interessante é de ter o cuidado, né, quando falar de um app, e no próprio Splunk Base e realmente observar se esse app está sendo atualizado com certa frequência, tentar entender se existe um desenvolvimento aí que está sendo feito ou se existe uma deficiência de documentação. Né? Então isso é algo que acaba acontecendo no momento que a comunidade vai crescendo. Né? Até a própria Splunk está criando um programa aí de certificação de apps, onde os próprios apps que existem aí dentro do Splunk elas vão estar sendo listadas aí, digamos, por grau de certificação. Aquelas mais maduras, né, que passaram por desenvolvimento, tem aí, no caso, documentações up-to-date, elas vão ter um grau maior e as outras elas vão estar meio que categorizadas dessa forma. Então existe um projeto, né, realmente para estar certificando essas apps aí dentro do Splunk, é um projeto grande, mas que por enquanto, né, a gente recomenda de ter essas pequenas precauções, né, mostrar o conceito do Splunk e ter certeza que os apps eles estão aí up-to-date. Então esse é o primeiro caso de horns, que pode acontecer não só do ponto de vista de POC, mas do ponto de vista da própria qualificação também. Né? Então isso às vezes pode até limitar, né, no caso aí você está realmente fazendo approach consultivo, de entender o problema, de gerar aí dashboards que atendam aquele problema. Porque qual é a ideia, né, da POC? Isso está relacionado com essa próxima causa de horns aqui. Né, é realmente quando você entra nesse escopo que você não consegue sair mais. E por que você não consegue sair mais? Porque possivelmente não foi definido, digamos, aqueles critérios que vai te, no caso, trazer, né, digamos, quando eu mostrar isso aqui, quando eu resolver esse tipo de problema, a gente vai entrar no acordo de que era isso que você queria, né? Obviamente, você pode fazer muito mais no Splunk, mas talvez isso pode ser um caso aí de você estar entrando no processo já de projeto realmente e num projeto aí com consultoria mais especializada para entregar esse projeto. Então, muitas vezes é interessante, né, até utilizar como a técnica, porque na realidade os clientes vão ter sempre as grandes expectativas, né, de ver todos os problemas sendo resolvidos, de ver dashboards muito bonitos e sendo feito de forma rápida. Né? Isso é ótimo, Splunk você consegue fazer bastante coisa. Mas às vezes é preciso realmente ter esse momento aí de negociação, né? Onde muitas vezes não é aquele, digamos, aquela função que é quase um produto que o cliente já quer implementada que vai estar resolvendo. Mas você pode também trazer do ponto de vista aqui do tempo. Né, digamos, você instalou o Splunk, colocou as fontes aí em menos de meia hora, eu já estou conseguindo fazer dashboards. Imagina quando eu tiver um projeto estruturado para estar realmente atendendo todos esses problemas que você tem concretamente. Né, o custo aí
digamos, comparado com o projeto típico, né, de outras ferramentas, seria muito mais baixo. Então esse tipo de posicionamento é interessante também. Né? Além de, claro, tentar deixar, no caso, o escopo o mais prioritário em termos de relevância para o cliente, de dores possível e rápido também de ser implementado. Então, entrando, né, nessa questão da rapidez aqui, a gente fala aqui segunda causa de Horns colocar todos os dados aí que você tem do teu cliente para dentro do Splunk no APOC. Isso, muitas vezes, né, até com as melhores intenções do mundo, a gente acaba tentando fazer isso meio que para estimar, né, um valor de licença do teu cliente. Porque tradicionalmente não é fácil, né, você estimar a licença em determinados ambientes. Mas para isso a gente tem várias técnicas, né? Temos aí planilhas que te ajudam a fazer o sizing em função aí do tipo de dispositivo que o cliente possui. Né? A gente já tem meio que médias de mercado onde você pode estar calculando essa licença sem precisar estar coletando inicialmente todos esses dados. Você também pode coletar os dados, né, do teu cliente, porém você não precisa estar coletando todo o parque. Né? Imagina um parque aí onde você tem, sei lá, 20 servidores de aplicação, 5 ADs e aí 15 dispositivos de rede. Talvez você não precise estar coletando todos esses dispositivos, você pode coletar um de cada tipo, né, e ter uma ideia aí do volume e a partir daí você deduzir para os demais elementos do parque. E não só para isso, não só para motivos aí de licenciamento ou de estimativa de licenciamento, mas também até da tratativa dos dados. Quando você quer mostrar performance em cima daqueles dados, ou quer mostrar, digamos aí, um caso de uso muito estendido em cima de todos os dados, você acaba entrando naquele loop, né, do escopo aí que vai durar meses. Então a ideia é reduzir, né, no caso, nós estamos mostrando uma POC aqui com os seus dados de uma forma muito ágil, rápida, e nós definimos esse escopo aqui de resolução de problema. É uma amostra dos seus dados, obviamente é uma POC, num tempo mais controlado, porém a gente está mostrando valor aqui. Então por isso que é o fator de mostrar valor, né, de resolver um problema de uma forma ágil. Por isso que a gente fala tanto no Splunk do Fast Time to Market, né, comparado com outras soluções, né, a gente consegue ter essa facilidade. Então, quando a gente falar aí de colocar todos os dados do Splunk, tenta correr dessa discussão, porque se o cliente ele quer, no caso, provar ou testar a performance do Splunk, bom, o Splunk é um produto provado, né? São mais de 11 mil clientes no mundo. Então, uma forma muito boa de você, no caso, atender teu cliente nesse sentido é de dar referências. Né? Nós possuímos referências, mais 100 clientes no Brasil, que eles podem eventualmente estar tendo uma conversa entendendo como o Splunk se comporta, né, do ponto de vista de performance. Né? Tentar testar uma performance num ambiente pouco controlado, né, com um tempo limitado, que é um tempo de POC, pode dar certo, como também tem mil motivos aí para dar errado. Ou você pode se aventurar e eventualmente dar certo, mas isso também pode estar te custando aí um alongamento muito grande desse ciclo de vendas. Então, essa é outra recomendação e outra causa bem conhecida de Horns. Né? E falando de Horns aqui, para o último caso, eu acabei adiantando, né, esse caso, é falar aí de apps, né, antes de estar mostrando o Splunk em si. Então não vou entrar muito em detalhe, mas como vocês podem observar, né, os apps são digamos, uma ferramenta de posicionamento e também tecnológica e muito poderosa para a gente, porém a gente precisa ter certos tipos de cuidado. Então, já falando aqui da parte positiva, para a gente terminar essa parte da metodologia, eu vou falar aqui das principais causas de Halos. Né? A primeira delas é justamente a questão aí do Teach How to Fish. Você está fazendo o trabalho para o teu cliente, mas ao mesmo tempo ajudando o teu cliente a estar fazendo aquilo com o Splunk. Né? Naquele caso de uso que é simples, que você está mostrando para ele, você vai ter um poder muito grande quando o próprio cliente ele ter feito algo, ele ter identificado ele mesmo aquele problema. Isso vai depender muito dos perfis dos clientes. Você vai ter clientes mais fáceis que outros de se trabalhar, né? Mais, digamos, com tendência aí de colocar a mão na massa e meio que trabalhar com você na POC, como você vai ter aquele cliente que espera realmente que você faça tudo para ele. Em todo caso, sempre tentar, né, induzir o cliente a meio que tocar um pouco, mexer, brincar um pouco com a solução,
claro que sempre com a supervisão de vocês, ou a nossa supervisão também, mas esse fator de ter contato e de extrair eles mesmos, observar esse valor, né, por si só é muito importante e tem um poder muito forte. Você não precisa, né, isso acaba reduzindo muito o escopo, porque em poucas análises o cliente já sentiu que ele pode fazer bastante coisa. Então, teach how to fish, sempre processo de educação contínua aí do cliente, muito importante. Outra questão razão para o Halos, né, positiva aí, é justamente criar, né, esses dashboards que são customs, né, e criar um dashboard que resolva aquele problema. O que a gente vê muito no mercado são ferramentas que vêm com tudo pronto, né, e muitos dos clientes eles estão meio que acostumados, né, com aquelas, digamos, dashboards que já estão meio que pré-preparados. O nosso grande diferencial é a flexibilidade em cima desse tipo de ferramenta. É você ter um problema que talvez seja uma lacuna de uma ferramenta já existente e ter a facilidade de preparar algo de uma forma muito simples, né, de atacar aquele problema da forma bem concreta. Então, essa é a parte consultiva realmente, que você vem construindo desde o momento que você faz o discovery, faz a apresentação e entende as dores, né? Lista as dores do teu cliente, prioriza elas e tenta ver forma de como você resolveria, você mostraria isso no Splunk. Então, esse é outro motivo aí que pode também facilitar essa percepção positiva e reduzir também no caso de uso, reduzir o teu ciclo de vendas. E aqui finalmente também a gente tem, isso é bem parecido, né? Quando a gente fala de relatórios, dashboards, casos de uso, a gente está realmente falando da mesma coisa. Ou seja, sempre a prova consultiva, nós temos coisas prontas, que a gente pode meio que estar instalando, mas vamos ver qual é a necessidade, se essa dor a gente pode resolver com esse dashboard. Porque até voltando aí no tema das apps, quando você mostrou o Splunk, né, você ganhou meio que a confiança nesse sentido, fica até mais fácil também você mostrar um app, né, até o cliente ele vai estar mais confortável e o app ele vai ver o app dentro de um contexto maior, não só o app como sendo o app aí de monitoramento de máquinas no ambiente Exchange ou de tais dispositivos Cisco, aquilo é o Splunk, aqueles dashboards estáticos, né. Ele pode utilizar o Splunk daquela forma, obviamente, porém ele vai meio que subutilizar, né, toda essa capacidade que você tem de criar em cima da plataforma, que é consultiva, que agrega valor, que agrega serviços também para vocês, né. Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal, em termos de metodologia, né. E voltando lá no nosso ciclo, já para a gente fechar, resumindo aqui a nossa apresentação. Então a ideia realmente é essa, né, ter a qualificação bem fundamentada, né, o processo de discovery ativo desde o começo, a apresentação do Splunk pelo que ele é realmente, tentar sempre seguir as recomendações, o que você faz, né, no Sales Engineer 1 e começar a negociar desde o começo, né, focando nas dores do cliente, focando naqueles problemas que eles podem estar tendo dificuldades. E aí quando a gente fala das outras fases, realmente são fases, a fase 3 aí de entrega aí de projetos, né, de uma vez que você ganhou a conta, nós temos vários tipos de recursos que vão ajudar você a desenvolver aqueles casos de uso, né, aquele caso de uso que talvez começou pequeno, talvez começou um pouco maior, né, nós vamos ter tanto, né, o apoio aí consultivo que vocês podem estar dando ao cliente, em termos de projeto ou o próprio Splunk, via Professional Service, e vários outros eventos, né, que nós temos aí, o Splunk, os grupos de usuários, né, o Teach and Learns, workshops que podem ser feitos, né, dentro da organização, tanto para expandir um caso de uso interno, como também expandir para outras áreas. Porque isso é da própria natureza do Splunk. A tendência é realmente, né, o próprio cliente está expandindo e vocês como parceiros acompanhando sempre o processo, né, e também está beneficiando aí de consultoria em cima disso, né. Então, isso era a metodologia que eu queria passar para vocês. Só para terminar aqui, eu vou mostrar um rápido screenshot aqui do template que eu possuo, né, para avaliação de POCs,
é um documento que eu utilizo para qualificar POCs, principalmente quando a gente tem clientes, né, ou parceiros que pedem ajuda. A gente tenta sempre qualificar aí a utilização dos recursos, né, através dessa documentação, onde o cliente, o próprio parceiro ou quem tem o acesso direto à conta pode estar completando com informações do cliente, casos de uso, né, qual seria o escopo, né, fontes de dados que seriam tratadas, descrição das análises e, muito importante, toda a parte aí de critérios de avaliação, né, que vai estar diretamente relacionada aí com o escopo, né, com as fontes que são definidas. Tudo isso, né, que eu estou falando, eu não estou ignorando nem desconsiderando o esforço e as dificuldades que acabam acontecendo, que são normais, que são naturais, né, de qualquer processo ainda, e dos desafios, né, que você possa ter. Mas o fato de ter essa preparação, né, isso acaba facilitando muito o trabalho, isso acaba aumentando muito mais a tua chance aí de ser bem sucedido e de estar atendendo o teu cliente e consequentemente também fazendo isso de uma forma mais otimizada, reduzindo o teu custo de recursos, né, de estar aí dedicado a uma POC, por exemplo, e consequentemente, né, assim esperamos também reduzir o ciclo de vendas. Então, pessoal, eu acabei tendo que dar uma acelerada, eu sei que a gente passou um pouco aqui do tempo, mas era isso que eu queria passar para vocês, né? A gente vai ficar aí à disposição para tirar mais dúvidas à medida que essas dúvidas forem aparecendo. Vai ficar um pouco apertado para a gente fazer a sessão de Q&A, mas por favor, fique à vontade de estar nos contactando, né? O meu e-mail, talvez vocês já tenham tido aí nossa referência aí no invite do webinar. Meu e-mail é wdoliveira@splunk.com, né? wdoliveira@splunk.com. Caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida a respeito da metodologia ou dúvidas concretas de um negócio que vocês eventualmente estejam trabalhando, pode contar com a gente para estar ajudando aí na medida do possível.